Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rodrigo garante a Luciana que vai se divorciar de Clara. Jana enfrenta a mãe e não aceita se casar com Boris. Brígida descobre que Roselena está envolvida no sumiço do filho de Luciana. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 27 de novembro a 1º de dezembro. Jana chega em casa e é muito bem recebida pelo pai Matilde. Roselena diz a Maximino que não se enganou com Jana, mesmo ele tendo recriminado por ter mandado a filha para a Itália. A sós com Matilde, Jana pergunta a ela como Lorenzo está. Matilde diz que Lorenzo está bem e que sempre que a vê, pergunta por ela. Jana pede para Matilde dizer a Lorenzo que ela voltou quando vê-lo novamente. Ao anoitecer, Boris chega na mansão Torreslanda. Roselena está muito feliz pela relação da filha com ele. Rodrigo e Clara chegam e Jana abraça o irmão. Melissa visita Luciana e diz a ela que Jana retornou para o país. Luciana fica surpresa ao saber que Jana vai se casar com Boris. Constanza e Oscar chegam na mansão para rever Jana. Patrício já consegue mexer os braços com facilidade e abraça a irmã. Maximino faz um brinde pela neta e sua família. Roselena diz que brinda por Jana e Boris para que encontrem a felicidade no casamento. Luciana olha uma foto sua com o filho, lhe deseja feliz aniversário e lhe dá um beijo. Roselena pergunta se Jana e Boris já escolheram a data do casamento. Boris, nojentinho pegajoso, diz que Jana ainda não se decidiu, mas será entre 10 e 11 meses e conta que o pai dele os presenteou com um apartamento. Melissa comenta que foi visitar Luciana e diz que naquele dia o filho dela e Rodrigo está completando 5 anos. Rodrigo diz que sim, que é o aniversário do filho. Patrício diz que não há um só dia em que Luciana não fale do filho. Clara, cara de pau, diz, mas como não, se ela o perdeu? Quero dizer, deve ser terrível perder um filho, eu não sei o que faria. Estela conta para Lorenzo que Jana está de volta à capital. Lorenzo fica feliz e diz que está morrendo de vontade de vê-la e de ouvi-la. Lorenzo diz a Estela que não perdeu as esperanças com Jana, já que da última vez que se falaram, ela disse que também estava apaixonada por ele. No apartamento de Rodrigo, Clara diz a ele que se eles tivessem um casamento normal, dormiriam no mesmo quarto. Rodrigo diz que eles não são um casal e se retira. Enfurecida, Clara está disposta a ter um amante para lhe satisfazer. No dia seguinte, Mateus diz a Chelo que já pode estudar na escola, pois já é grande. Rodrigo chega com Alexia na empresa. Luciana e Alexia se conhecem. Luciana diz que a menina é muito bonita e tem olhos encantadores. Alexia é carinhosa com Luciana e acaricia o rosto dela. Jana e Lorenzo se falam por telefone. Luciana chama Alexia para ir até a sua sala porque vai lhe dar uns chocolates. Nesse momento, Clara chega na empresa e manda Luciana soltar a sua filha. Clara pega Alexia, limpa as mãos dela e briga com Rodrigo por ter levado a filha para a empresa. Rodrigo pega Alexia para levá-la para a sala dele e a menina se despede de Luciana com muita ternura. Clara manda Luciana não voltar a se aproximar da filha dela e diz que se por perder o filho, ela não perdeu o instinto materno, então que compre um cachorro e não toque em sua filha. Luciana diz que Clara está doente e que as coisas que lhe diz não a machuca mais, porque sabe que ela é uma amargurada e o Rodrigo não a ama. Clara diz a Luciana que pelo menos tem a filha e isso vai mantê-la unida a Rodrigo para sempre. Luciana se retira e Clara fica sorrindo depois de ter jogado fora boa parte de seu veneno. Lorenzo pergunta a Jana como foi na Itália. Jana diz que muito bem e que já se formou. Luciana conta para Patrício o que aconteceu entre Clara e ela por ela ter a visto com Alexia. Clara discute com Rodrigo por ter levado a filha deles para a empresa. Lorenzo diz a Jana que já tem o seu próprio local para o negócio dos salgados. Jana fica feliz e diz a Lorenzo que sente muito orgulho dele. Roselena se aproxima do quarto de Jana e ela joga o telefone na cama. Roselena diz a Jana que espera que ela não esteja falando com quem ela está pensando e que Matilde nem pense em acobertá-la, porque dessa vez ela não iria perdoar. Lorenzo diz a Estela que Jana desligou o telefone, mas antes ele ouviu a voz da senhora Roselena.
Boris diz a Lola que precisa da ajuda dela para manter o salgadeiro longe de Jana. Lola diz que se ele não está seguro pelo amor de Jana, não entende por ele querer se casar. Vicky conversa pessoalmente com Pedro Campos e fala da falta que sente do pai. Pedro Campos diz a Vicky que apreciava demais a amizade de Jerônimo. Aldo vê Vicky conversando com Pedro, mas nem imagina quem ele seja. Rodrigo pede desculpas a Luciana pelo momento desagradável que Clara causou a eles. Luciana diz a Rodrigo que já não se importa e que todos eles já sabem como Clara é. Luciana diz que Alexia é linda e se parece com ele. Jana chega no escritório de Luciana e elas se abraçam felizes. Jana diz que Luciana está muito bonita e Rodrigo concorda com ela. Roselena diz a Padre Honesto que na vida é ela quem decide as coisas dos filhos e que isso foi uma missão que Deus deu para ela. Padre Honesto pede para Roselena não continuar tentando controlar os filhos e a lembra de que ela destruiu a vida de Rodrigo ao afastá-lo de Luciana. Roselena diz ao padre: eu prefiro ser conhecida como uma mãe controladora do que outras mães por aí que perdem o seu filho no meio da noite durante uma tempestade. Ai, que raiva, que nojo dessa mulher. Todo mundo já sabe que a Luciana foi uma jumenta, com perdão da palavra, gente. Mas tu, Roselena, não vale nada, seu lixo. Oscar diz a Maximino que pensa em se casar com Constanza. Jana deixa claro para Boris que não quer uma grande cerimônia de casamento. Rodrigo diz a Luciana e Patrício que não sabe se poderá ir na formatura de Arish, porque Clara está mais insuportável do que nunca e ele quer evitar brigas com ela por Alexia. No povoado, Paz comenta com Madalena que Aquiles anda bem mal. Madalena diz que sim, que escutou isso por aí e afirma que para maldade não existe tratamento. Serena diz a Violeta que Fabiano e ela estão muito apaixonados. Luciana, Patrícia e Cláudio participam da formatura de Arish. Rodrigo chega e surpreende a todos. Arish abraça o amigo. Clara diz a Roselena que se Rodrigo continua ignorando como mulher, terá que aguentar as consequências. Julieta diz a Roselena que Rodrigo não tem intimidades com Clara desde quando geraram Alexia. Clara diz a Roselena que não é igual a ela, que não nasceu para o celibato e castidade, e revela que Rodrigo e Patrício foram para São Francisco do Alto para verem a doméstica infeliz. Rodrigo diz a Arish que não poderia faltar na formatura dele. Roselena garante a Clara que se chegar a descobrir que ela trai o seu filho, vai mover mar, céus e terras para que se divorciem. Clara diz que só se Roselena não quiser ver a neta mais, pois no país delas, a guarda dos filhos fica com as mães. Julieta pede para elas não discutirem e as lembram que jogam no mesmo time. Roselena diz que Clara deveria estar agradecida por não ter cometido o pecado da luxúria. Debochada, Clara faz o sinal da cruz. Roselena diz que ao invés dela pensar em coisas profanas, deveria cuidar da filha, pois Alexia está sendo praticamente criada por Brígida e uma babá. Mateu pede a Chelo para irem a uma escola para verem o que ele precisa para se matricular. Chelo e Chui inventam desculpas para o menino para impedi-lo de ir à escola. Chelo diz a Chui que não quer que Mateu fique sem estudar, mas não tem nenhum documento dele para matriculá-lo em uma escola. Rodrigo diz a Luciana que não sabe mais por quanto tempo pode aguentar viver sem ela. E Clara não quer lhe dar o divórcio. Ele diz que vai sair do apartamento porque é muito triste Alexia ver o desamor que existe entre a mãe dela e ele. Rodrigo diz a Luciana que daria o que fosse preciso para que o filho deles estivesse com ele e que a dor os une. Patrício se aproxima deles e diz a Luciana que estão a chamando na mesa. Julieta diz a Clara que lamenta que todas as suas tentativas para conquistar Cláudio Linhares tenham falhado, mas vai continuar tentando, porque ali sim existe uma grande fortuna. Jana visita Padre Honesto. Padre Honesto diz a ela que Roselena quer marcar a data do casamento dela com Boris. Jana se irrita e diz ao padre que não está segura de que quer se casar com Boris. Padre Honesto dá conselhos a Jana. Aldo diz a Maximino que viu Vicky conversando com um senhor que teria idade para ser pai dela. Maximino fica surpreso. A sócia de Violeta e Serena está apaixonada por Lorenzo. Violeta diz a ela que Lorenzo é apaixonado pela irmã de Rodrigo. Vicky diz a Nicole que ainda não superou por completo a morte do pai e que sente culpa, pois se ele passou mal foi porque descobriu o caso dela com Maximino.
Clara trata a filha muito mal e não demonstra um pingo de carinho por ela. Jana diz à mãe que não entende porque ela insiste tanto em vê-la casada com Boris. Roselena diz que Boris é da classe deles, tem educação, fortuna e um futuro brilhante. Roselena diz a Jana que sabe que quando o salgadeiro souber que ela voltou, vai procurá-la para que ela ceda ao pecado e garante que se ele se aproximar dela, algo de muito ruim vai lhe acontecer. Boris e Jana se encontram em uma cafeteria e ele lhe dá um anel de compromisso. Jana fica surpresa. Rodrigo diz a Luciana que a Alexia e ela são as duas mulheres com quem ele não quer falhar nunca. Bom, com a Alexia sim você pode não falhar nunca. Agora com a Luciana você tem que dizer que não quer voltar a falhar, seu paspalho, bananão, trouxa. Luciana fica sem graça e diz que a Alexia deve ser o mais importante na vida dele. Rodrigo diz a ela que adora as ruas do povoado, porque elas são testemunhas do grande amor entre eles, um amor que vai seguir vivo nele até o seu último dia de vida. Luciana diz que nela também, e os dois ficam muito próximos. Luciana não consegue resistir e Rodrigo e ela se beijam. Boris coloca o anel de compromisso no dedo de Jana. Jana fica sem reação e se sentindo pressionada por ele. Luciana se afasta de Rodrigo e diz que não pode ficar sós com ele, porque sempre cai. Rodrigo diz que eles se amam. Luciano lembra de que ele está casado com Clara. Diz que mesmo que ele não a ame, ela é a mãe da filha dele e ela não quer ser a outra. Rodrigo diz que ela é a única. Roselena Sargentão diz a Constanza que ela deve ajudá-la para que a história não se repita. Constanza diz que mesmo após anos de tratamento com a psiquiatra, Roselena não tem estabilidade com as suas emoções. Roselena diz que está segura de que Jana ainda pensa no morto de fome do Lorenzo e suspeita de que ela esteja em contato com ele. Matilde chega com café para Roselena e Constanza. Roselena a puxa pelo braço e pergunta se Lorenzo era a pessoa com quem Jana estava falando no telefone. Matilde diz que não sabe quem ligou para a menina Jana, já que ela tem recebido várias ligações dos amigos. Constanza diz que Roselena quer voltar a repetir o mesmo erro que cometeu com Rodrigo e que Jana e Boris estão acostumados a ficarem juntos, mas não são apaixonados. Roselena diz à irmã que pouco se importa que Jana e Boris estejam apaixonados, porque ela se casou com amor e em um descuido, Maximino foi infiel. Constanza diz que se Jana e Lorenzo se amam, não há nada que a irmã possa fazer que os impedirá de ficar juntos. Brígida diz a Rodrigo que Clara saiu tarde da noite e não sabe para onde ela foi. Rodrigo fica indignado. Em um restaurante, Clara toma champanhe com a mãe e Carola. Matilde diz a Jana que Roselena a acusou de estar acobertando as conversas entre Lorenzo e ela. Atormentadíssima, Roselena reza, pedindo para Lorenzo Jacinto não se aproximar da filha dela. Jana diz a Matilde que está cada vez mais convencida de que não quer se casar com Boris e que se o aceitou novamente na Itália foi devido a tanta pressão. Essa Jana também é bestinha e trouxa e igual ao irmão dela, Rodrigo. Essa mocoronga nem devia ter começado a namorar o Boris em Tojo, pois não gostava dele e sabia que a amiga dela sim era apaixonada por ele. Jana diz a Matilde que não suporta a arrogância e os ciúmes de Boris e que ele e a mãe dela são muito parecidos. Maximino começa a vigiar Vicky. Ele diz a si mesmo: "Você vai voltar a ser minha, Vicky, pelo preço que for." Clara chega em casa de madrugada e Rodrigo a recrimina. Clara está bêbada e diz a Rodrigo que se ele continuar ignorando, ela também vai ignorá-lo e procurar alguém que a valorize. Rodrigo diz que a filha deles não importa para ela. Clara nem o responde. Na empresa, Patrício agradece Luciana por permitir ajudá-la nos negócios e diz que isso o faz se sentir vivo. Roselena diz a Jana que vai organizar o jantar de compromisso entre Boris e ela. Jana diz à mãe que não e que uma coisa é Boris tê-la pedido em casamento e outra é ter uma data para isso. Hector e Ofélia são namorados e Aldo os observa de namorico na empresa. Luciana conversa com Rodrigo e ele fica a admirando. Lorenzo chega na empresa para conversar com a irmã. Jana também chega para saber qual será a função dela ali, já que vai começar a trabalhar com eles. Jana vai até a sala de Luciana e Lorenzo e ela se reencontram depois de 5 anos. Lorenzo não esconde que continua apaixonado e diz que ela está muito bonita. Jana o agradece.
Lorenzo vê o anel no dedo dela e pergunta se ela vai se casar com Boris. Roselena diz a Boris que enquanto ele não estiver casado com Jana, aquele maldito salgadeiro pode se meter com a filha dela. Jana confirma para Lorenzo que vai se casar. Lorenzo diz a Jana que não sabe o que se passou nesses 5 anos, mas da última vez que se falaram, ela lhe disse algo muito bonito e pergunta se ela se esqueceu. Jana se lembra de quando Lorenzo e ela confessaram que estavam apaixonados um pelo outro, mas nega a ele que se lembra do que lhe disse há 5 anos. Lorenzo garante a Jana que enquanto ela não se casar com o tal Boris, vai continuar lutando por ela, porque a ama. Jana diz a Luciana que só passou para lhe cumprimentar e sai da sua sala. Jana vai até a sala de Patrício, mostra o seu anel de compromisso e conta para ele o que Lorenzo lhe disse. Patrício diz que ela já é uma mulher e que se não estiver segura dos seus sentimentos, então não deve se casar com Boris. Depois, Luciana vai conversar com Patrício. Ela diz a ele que vai sair da empresa e não vai voltar mais. Patrício fica surpreso. Lastra diz a Maximino que a nova boate que abriram no norte do país está fazendo mais sucesso do que Inferno. Oscar pede Constanza em casamento e diz que quer que ela seja a senhora Gaetan. Constanza fica feliz, mas diz a ele que vai pensar e falar com os filhos, porque gosta de compartilhar tudo com eles. Vicky volta a conversar com Pedro Campos. Pedro Campos oferece ajuda a ela e diz que ajudá-la seria como se estivesse ajudando o seu estimado amigo Jerônimo. Brígida diz a Rodrigo que Clara está dormindo e pediu para não incomodá-la. Patrício questiona Luciana o motivo da sua decisão. Luciana diz a ele que já não pode estar perto do irmão dele, que não quer. Ela diz que já se passou 5 anos, mas ela continua apaixonada por Rodrigo, como quando o conheceu. Luciana diz que se Rodrigo a beija, ela perde tudo, e ela não quer isso. Luciana diz a Patrício que vai embora por Rodrigo e por ela mesma. Patrício pergunta como eles ficam. Luciana fica surpresa com a pergunta dele. Rodrigo diz a Clara que a Alexia não se sentiu bem na escola e ligaram para ele buscá-la, porque ela não queria ser incomodada. Clara diz a Rodrigo que a Alexia é importante para ela, porque é o que os mantém unidos. Patrício diz a Luciana que eles tinham um acordo, que trabalhariam juntos pela fundação e ela não pode deixar tudo para trás. Luciana diz que também dói nela sair da empresa, pois está deixando o pai, ele, Lorenzo e os amigos, mas ela se sente perdida. Patrício pergunta se Luciana vai deixar de procurar pelo filho simplesmente por amar Rodrigo. Logo, ele se desculpa com ela pelo que disse. Luciana diz que ele não precisa se desculpar, porque ela realmente está abandonando tudo, mas ao filho dela, não. Luciana garante a Patrício que, independente do lugar onde estiver, vai continuar procurando pelo filho até encontrá-lo. Patrício segura as mãos de Luciana e diz que se desespera por ela estar querendo deixar tudo. Luciana garante a Patrício que o seu carinho por ele é especial e que o ama. Patrício diz que também a ama, muito. Brígida olha a pulseira de identificação do filho de Luciana, que escondeu durante os 5 anos. Patrício diz a Luciana que vai acompanhá-la até o povoado. Roselena diz a Jana que no dia seguinte será o jantar, onde os pais de Boris vão pedir a mão dela em casamento. Roselena ordena que Jana sempre use o anel de compromisso, porque quer que qualquer homem que a veja na rua saiba que ela é uma mulher comprometida. Patrício chega em casa e diz à mãe Constanza que vai viajar para o povoado com Luciana. Roselena não gosta e faz várias perguntas ao filho. Patrício diz que vai com Luciana e não sabe quando vai voltar. Luciana pergunta ao pai se ele nunca pensou em refazer a sua vida, pois é um homem inteligente e bonito. Cláudio diz que já pensou, mas em sua mente e em seu coração só há espaço para Aurora, para ela e o seu neto. Rodrigo não gosta de ver que Clara está saindo de casa para festejar. Clara diz que faz tempo que ele não a toca e ela vai refazer a sua vida com o primeiro homem que valorizá-la e fazê-la se sentir mulher. Maximino fica furioso porque Vicky não aceita voltar a ser sua amante. Oscar diz a Melissa e Aldo que ama a mãe deles e por isso quer protegê-la diante da lei. Melissa e Aldo apoiam o casamento da mãe com Oscar. Roselena e Maximino discutem por ele ter chegado tarde em casa e ela o avisa sobre o jantar que terá na casa deles no dia seguinte para os pais de Boris pedirem a mão de Jana. Maximino se irrita com a pressa de Roselena em querer que Jana se case. Diz que ela já errou com Rodrigo e que espera que ela não cometa o mesmo erro com Jana a obrigando-se a se casar,
com um garoto que não ama. Roselena diz que Jana vai aprender a amar Boris. Maximino pede para ela não condenar a filha a ter uma vida infeliz como a deles. No bar, com a mãe, Fernanda e Carola, Clara vê o homem e fica atraída por ele. Clara volta para casa depois das 4 da madrugada e Rodrigo chama a atenção dela. Rodrigo diz que deseja que ela arrume outro homem e que, se fizer isso, pode chamá-lo para padrinho do casamento. Irônica, Clara diz a ele que vai pensar nisso. No dia seguinte, na empresa, Celina avisa a Rodrigo que Luciana voltou para o povoado e Patrício foi com ela. Rodrigo fica surpreso. Patrício segura a mão de Luciana enquanto esperam o voo para o povoado. Luciana fica desconfortável. Rodrigo pensa na possibilidade de Luciana e Patrício ficarem juntos. Ele diz que isso seria horrível e que o filho dele o une a Luciana para sempre. Paz diz a Madalena que não lhe agrada que Patrício esteja tão perto da sua Luciana, porque eles são cunhados. Roselena diz a Maximino que não gosta nada de que Patrício esteja sendo a sombra de Luciana. Ela diz que Patrício não cometeria a estupidez de ficar com Luciana, mas dela ela não duvida nada. Maximino diz a Roselena que a cada dia que passa só comprova que ela se aproximou de Luciana para manipular os filhos. Fernanda não é mais namorada de Marcos e por isso está saindo à noite com Clara. Valentina diz que as amigas parecem estar necessitadas para estarem atrás de homens. Clara está decidida a ter um amante e gastar com ele o dinheiro de Rodrigo. Brígida continua ouvindo a conversa dos patrões atrás da porta. Luciana chega na casa da mãe com Patrício. Rodrigo liga na casa de Paz para falar com Luciana. Paz vai passar o telefone para a filha, mas ela inventa uma desculpa para não falar com Rodrigo. Rodrigo ouve e fica decepcionado. Maximino comenta com Rodrigo sobre o jantar que Roselena está preparando para Jana. Rodrigo se irrita. Muito nervoso, ele diz ao pai que já destruíram a vida dele com Luciana e agora querem fazer o mesmo com Jana. Roselena diz a Boris que já está tudo pronto para que naquela noite os pais dele peçam a mão de Jana. Boris agradece o apoio de Roselena. Roselena diz que mesmo assim ele deve ficar atento, porque o diabo está solto e é Lorenzo Jacinto. Roselena dá carta branca para que Boris faça o que quiser com Lorenzo. Rodrigo diz ao pai que, doente ou não, a mãe sempre impôs a sua vontade e se o pai não vai defender a irmã dele, ele vai fazer isso. Vicky fica surpresa e muito feliz ao ver que Maximino comprou uma caminhonete para ela. Aldo liga para o tio e diz que Vicky é dele outra vez, pois está muito emocionada com o presente que ele mandou. Vicky diz a Nicole que aquilo é só o começo do pagamento da dívida que Maximino tem com ela por tantos anos de humilhação. Rodrigo pede para a Jana não se casar com Boris. Jana diz ao irmão que a mãe deles está a pressionando, o Boris não a deixa em paz e ela está muito confusa. Boris procura Lorenzo, diz que naquela noite vai pedir a mão de Jana e eles vão se casar porque estão muito apaixonados. Boris manda Lorenzo deixar sua namorada em paz e diz que ele não passa de um salgadeiro miserável que não poderá dar nada para ela. Lorenzo escuta calado as humilhações de Boris e acredita que seja verdade tudo o que ele lhe disse. Rodrigo aconselha a Jana e a faz refletir. Luciana diz à mãe que se foi para o povoado é para não pensar em Rodrigo. Paz diz a Luciana que isso será impossível e dá o telefone para que ela ligue para ele. Rodrigo leva Alexia para comprar um doce. Cello e Mateu chegam na mesma cafeteria que Rodrigo e a filha estão. Rodrigo reconhece Mateu e diz que lhe dá prazer em vê-lo novamente. Rodrigo apresenta a filha a Mateu e os dois se cumprimentam. Mateu diz a Cello que Alexia vai à escola. Alexia pergunta se Mateu não vai. E Cello inventa desculpas. Mateu diz que já é grande e acabou de fazer 5 anos. Rodrigo oferece ajuda a Cello para que Mateu vá para a escola, mas ele recusa. Paz diz a Luciana que mesmo que ela rejeite Rodrigo, o seu coração sempre vai chamá-lo. Roselena, mal-amada, reprova a decisão de Constanza e Oscar de se casarem. Roselena diz que Constanza está louca e que diante dos olhos de Deus continua casada com seu primeiro marido. Constanza diz para Roselena julgar suas próprias ações, pois são mais graves do que a decisão dela de voltar a se casar por amor. Roselena, sabugo de milho de peruca, mais doida varrida do que nunca, diz a Constanza que a única coisa que pode fazer por ela é rezar, para que Deus não leve em conta as ações dela no dia do juízo final.
Vicky diz a Nicole que vai se encontrar com Maximino e já sabe o que fazer. Mateu diz a Chelo que Rodrigo é uma boa pessoa e sempre compra jornais dele. Chelo diz a Mateu que se Rodrigo lhe fizer perguntas, que ele responda que não sabe de nada. Luciana diz à mãe Madalena que Jana está comprometida e vai se casar. Patrício confirma e diz que naquela noite os pais do namorado da irmã vão pedir a mão dela formalmente. Patrício olha para Luciana e diz: por mais que não aceitemos algumas coisas, não há nada que se possa fazer. Jana começa a trabalhar na empresa Torreslanda e Boris a visita sem avisar, o que a deixa irritada. Maximino e Vic se encontram. Maximino tenta se aproximar dela, ter relações, mas ela não permite. Vic diz a Maximino que como há anos que eles não se veem, então ela prefere que vão com calma. Alexia tenta beijar a mãe. Clara afasta a mão dela, dizendo que ela está suja. Rodrigo diz que Clara é incapaz de mostrar o mínimo de afeto pela filha. Clara diz a Rodrigo que não vai deixar que a garota suje a sua roupa, porque não sabe onde ela tocou. Oscar diz a Boris que na empresa deve-se pedir permissão para entrar antes de qualquer coisa. Antipático, prepotente, arrogante e ceboso, Boris tenta humilhar Oscar, dizendo que está visitando a filha do dono da empresa. Oscar coloca Boris em seu lugar, dizendo que ali na empresa as regras devem ser cumpridas. Clara tenta obrigar Alexia a comer fígado e a pressiona psicologicamente. Brígida e a babá ficam observando a forma cruel como Clara trata a filha. Elas sentem pena da menina e torcem para que Rodrigo chegue logo em casa. Vicky diz a Maximino que agora já não pode estar disponível para ele como era antes. Maximino se irrita e Vicky diz a ele que o seu tempo está contado. Vicky se despede de seu ursinho, diz que está cheia de trabalho, supõe que ele também esteja cheio e vai embora. Boris diz a Jana que tem certeza de que ela vai adorar a surpresa que ele fará à noite. Incomodada com Boris, Jana diz que não gosta que ele vá à empresa no seu horário de trabalho. Lorenzo diz a Violeta que ficou mal depois de ouvir as palavras de Boris, mas ele tem razão. Violeta diz a Lorenzo que ele é um salgadeiro com muita honra e está crescendo. Alexia não come a comida e Clara manda a Brígida congelá-la para que ela a coma no dia seguinte. Maldosa, sem coração, Clara proíbe a Alexia de comer outra coisa e diz que naquela noite ela vai dormir sem comer. Julieta visita Cláudio, tenta seduzi-lo e pede para ele convidá-la para tomarem algo. Cláudio diz a Julieta que está cheio de trabalho. Julieta não desiste, diz que eles podem falar sobre o presente e futuro deles e pergunta se ele não pensou em refazer a sua vida. Julieta diz que ele é um homem muito atraente e maduro. Cláudio diz a ela que Luciana lhe fez essa mesma pergunta e ele vai lhe dar a mesma resposta. Cláudio diz a Julieta que não vai voltar a se casar porque é apaixonado por sua esposa. Julieta diz que isso não impede de a chamar para saírem juntos, tomar algo e passar um tempo agradável. Cláudio diz a ela que isso pode ser de vez em quando. Brígida leva para Alexia em seu quarto leite e biscoitos para que ela não durma sem se alimentar. Na casa de Boris, começa o jantar para que os pais dele peçam a mão de Jana. A sós com Melissa, Jana diz que não quer se casar com Boris, mas a mãe está decidindo tudo por ela. Jana diz à prima que a mãe quer destruir a vida dela, igual fez com Rodrigo, e isso é asfixiante. Lorenzo diz a Luciana que está muito triste, porque enquanto eles estão se falando, devem estar pedindo a mão da sua Janinha. O pai de Boris diz a todos que o filho é apaixonado por Jana há anos e por isso quer pedir para Roselene e Maximino a mão da filha deles. Nesse momento, Jana diz: "Não, eu não vou me casar. Eu não me caso, mamãe. Eu não vou me casar com Boris." Todos ficam surpresos com a atitude de Jana e Roselena, furiosa. Roselena pede para Jana não fazê-la passar o ridículo na frente de todos. Jana se enche de coragem e enfrenta a mãe. Ela diz que a mãe não pode viver a vida dela através da sua e que não vai fazer o que ela quer. Roselena ameaça a Jana, dizendo que se ela não se casar, vai se arrepender. Luciana pede para Lorenzo ir para o povoado. Rodrigo defende Jana diante dos pais. Clara diz a Roselena que o mais correto é Jana dizer o que sente antes de tomar uma decisão tão importante como é o casamento. Ela aproveita para alfinetar Rodrigo e diz que uma vez casados é mais difícil para resolver os problemas.
Jana diz à mãe Boris que eles decidiram tudo por ela, sem saberem o que ela queria, e que a mãe quer viver a sua vida por ela. A mãe de Boris diz que não tem sentido continuar com os planos de casamento. Boris, em tojo, pegajoso, nojento, interrompe a mãe. Diz que quer se casar com Jana e pede para ela dizer sim ou não. Cheia de confiança, Jana diz que não. Ao retornarem para casa, Roselena conta a Matilde o que aconteceu no jantar. Matilde fica feliz por Jana. Oscar diz a Constanza, Melissa e Aldo que Jana tomou uma decisão inteligente ao renunciar ao casamento com Boris. Enfurecida em sua capela, Roselena questiona a Deus. Ela diz: "Por que você fez isso comigo? Já não é o bastante os sacrifícios que presto para você todos os dias? Parece pouco para você tudo o que eu fiz? Me responde, por que me abandona quando eu mais preciso de você?" Maximino diz a Jana que, independente da decisão que ela tomar, ele irá apoiá-la. Boris liga para Jana e implora para ela não renunciar ao casamento deles. Jana diz que depois eles conversam. Matilde liga para Lorenzo e conta que Jana não vai se casar com Boris. Lorenzo fica feliz demais e comemora a grande notícia. No dia seguinte, Roselena diz a Jana que vai aceitar a decisão dela de não se casar com Boris, mas deixa claro que não vai tolerar vê-la com Salgadeiro. Clara começa a tratar Brígida mal e diz que preferiria Matilde do que ela. Julieta diz a Carola que vai seduzir Cláudio e fazer ele acreditar no amor novamente. Rodrigo liga para Luciana, pergunta por que ela não quer falar com ele e garante que vai se divorciar de Clara. Rodrigo diz a Luciana que se está casado é pela filha. Luciana diz a Rodrigo que não quer vê-lo, porque continua apaixonada por ele e não quer sofrer mais. Lorenzo liga para Aldo e diz que quer um favor dele, porque precisa se encontrar sós com Jana. Na empresa, Cláudio dá as boas-vindas a Jana. Depois, Aldo leva a Jana até a sua sala para que Lorenzo e ela se encontrem. Aldo sai e fica vigiando a porta para que ninguém os descubram ali dentro. Lorenzo pergunta a Jana se tem alguma chance com ela, mesmo sendo um simples salgadeiro. Boris chega na empresa e vê Aldo na porta de sua sala. Jana escuta Boris. Lorenzo se aproxima de Jana e acaricia o cabelo dela, encantado. Roselena vai até a igreja, cancela o casamento de Jana e conta a Padre Honesto o que aconteceu. Padre Honesto diz que bendito seja Deus por aquele livramento. Boris pergunta a Aldo por Jana. Aldo inventa várias desculpas para Boris e consegue tirá-lo dali. Lorenzo diz a Jana que não tem uma condição financeira igual a de Boris e da família dela, mas está disposto a colocar o coração dele aos pés dela. Jana beija Lorenzo com paixão e lógico que ele a corresponde. Jana sai da sala de Aldo e sorri, e Lorenzo fica mais apaixonado ainda por ela. Roselena discute com o Padre Honesto e diz que ele não é um padre capacitado para exercer o sacerdócio. Sem noção, Roselena diz que vai conversar com o bispo para solicitar a transferência dele de paróquia. Ela diz que ele vai contra os mandamentos de Deus, que o 4º mandamento pede que honre pai e mãe, e ele aconselhou Jana a desrespeitá-la. Roselena diz que Padre Honesto é um lobo em pele de cordeiro e vai embora furiosa. Oscar apresenta a Maximino e Rodrigo informações sobre a possibilidade do filho de Luciana estar vivo. Com deboche, Clara diz às amigas que o jantar à noite foi incrível e que devia ter tirado fotos da cara de Roselena. Todo felizinho, Lorenzo conta para Fabiano que Jana e ele se beijaram e diz que vai respeitá-la até se casarem. Roselena chega nesse momento, escuta tudo que Lorenzo disse para Fabiano e lhe dá uma bofetada. Rodrigo leva Cláudio até o local onde Mateu vende os jornais. Cláudio fica encantado com a simpatia e doçura de Mateu e pergunta pela mãe dele. Mateu diz que a mãe está no céu. Patrício revela a Luciana que foi até a montanha onde sofreu o acidente e diz que precisava vencer o medo. Patrício diz a Luciana que era preciso encarar a montanha e o pavor que sentia desde o acidente. Cláudio pergunta a Mateu se ele conheceu a mãe. Chelo se aproxima deles. Mateu diz que não sabe, mas que podem perguntar para o pai dele, para ver se ele sabe. Cláudio se apresenta a Chelo. Chelo diz a Rodrigo que já percebeu que ele gosta de estar perto de Mateu, e não é que seja desconfiado, mas pergunta o que ele deseja com seu filho.
Roselena ordena que Lorenzo não se aproxime de sua filha. Diz que ele não merece beijar o chão que ela pisa e o chama de salgadeiro infeliz. Lorenzo se defende. Diz que é somente uma pessoa que quer seguir em frente com seu trabalho e que nem todos tiveram a chance de nascer em berço de ouro e com a mesa farta. Roselena diz a Lorenzo que se separou a irmã dele do filho dela, mesmo ela estando grávida, não será difícil separá-lo de Jana, e vai embora. Lorenzo diz a Fabiano que nem mesmo 1000 Roselenas vai evitar que ele ame Jana. Rodrigo diz a Chelo que eles não desejam nada com Mateu e que ele é um menino gracioso. Cláudio conta para Chelo a história de Luciana, entrega o seu cartão para ele e se coloca à disposição para o que Mateu precisar. Chelo diz que deve ser muito difícil perder um filho, que nem imagina se acontecesse algo com seu Mateu e deseja que Cláudio e Rodrigo encontrem a criança que estão procurando. Jana agradece Aldo por ajudar Lorenzo e ela a se encontrarem. Maximino pede a Vicky para encontrá-lo naquela noite. Vicky nega e diz que naquela noite já tem um compromisso com um amigo que era de seu pai. Maximino diz que espera que ele seja somente isso, um amigo. Rodrigo e Cláudio vão a um orfanato, pois lá há um menino que apareceu 2 dias depois do desaparecimento do filho de Luciana. Patrício diz a Luciana que nunca imaginaria que a vida dele mudaria no dia em que viajou para a montanha, pois foi ali que se conheceram. Patrício diz que naquele dia a sua vida mudou para sempre e que jamais poderá voltar a ser o mesmo depois de ter a conhecido. O diretor do orfanato leva o menino para Rodrigo e Cláudio conhecerem. Rodrigo fica emocionado ao ver a criança, se apresenta para ele e pergunta como ele se chama. O menino diz a Cláudio e Rodrigo que se chama Paulo. Rodrigo e Cláudio são muito carinhosos com o menino e ficam emocionados ao pensarem que ele pode ser o filho de Luciana. Patrício diz a Luciana que a viagem de Rodrigo e ele para a montanha mudou o destino de todos eles, principalmente o dela e o da sua própria família. Jana, Melissa e Aldo levam a Alexia para passear e passar momentos agradáveis juntos. Clara fica furiosa ao saber que Jana pegou a Alexia na escola, porque Rodrigo não pôde ir. Clara manda Brígida tirar o fígado do congelador, porque aquele será o jantar de Alexia. Brígida tenta defender a criança, mas Clara manda ela calar a boca. Diz que se ela não obedecer, ela vai jogá-la na rua. Manda ela se cuidar e desliga o telefone. Brígida diz para si mesma: continua me tratando assim, que você verá o que é o inimigo. Rodrigo decide fazer um teste de paternidade para saber se Paulo é mesmo seu filho. Clara liga para Rodrigo e reclama por Jana ter ido buscar a filha deles na escola. Rodrigo diz a ela que está resolvendo um assunto muito importante, que está em um orfanato e parece que localizou o filho. Clara fica tensa, surpresa. Rodrigo diz que no orfanato há um menino que chegou 2 dias depois que o filho dele desapareceu. Ao desligar o telefone, Clara, muito assustada, diz que aquilo não pode ser. Rodrigo diz a Cláudio que há 5 anos vive longe da mulher que ama e do filho e pergunta se isso é viver. Clara diz a Roselena que já encontraram um filho da doméstica e conta tudo o que Rodrigo lhe disse. Muito nervosa, Roselena diz que com certeza alguém pegou o bebê do lixo depois dela ter o jogado lá. Roselena diz a Clara que se realmente esse menino for o filho de Rodrigo, tudo o que elas fizeram vai ter sido em vão, pois esse garoto seria o primogênito, o herdeiro de toda a fortuna. Roselena diz que com o aparecimento desse menino, criaria um vínculo inquebrável entre Rodrigo e Luciana, e aí sim, Clara o perderia para sempre. Clara diz que jamais permitiria isso. Brígida observa a pulseira de identificação do filho de Luciana e diz: essa pulseirinha é mais cara que toda a joia mais preciosa. Que Clara teve a ver com o desaparecimento do filho de Luciana, ela teve. E para que eu fique bem caladinha, ela vai ter que me dar no mínimo 5 milhões. Jana, Melissa e Aldo levam Alexia para casa e Clara trata a filha friamente na frente deles. Maximino diz a Roselena que foi ele quem conseguiu as informações sobre o suposto filho de Luciana e Rodrigo. Rodrigo diz a Clara que vai fazer um teste de DNA para saber se o menino do orfanato é mesmo seu filho e até que tenha certeza não vai dizer nada para Luciana. Depois, Rodrigo descobre que Clara quer obrigar a Alexia a comer fígado e que mandou congelar a comida dela. Furioso, Rodrigo pega Clara à força, a coloca na mesa e manda ela comer aquela comida. Rodrigo diz que se Clara quer obrigar a filha a comer algo que não gosta, então ele fará o mesmo com ela.
Patrício diz a Luciana que a vida dele agora tem sentido, com ela ao seu lado, e que foi ela quem lhe deu um ânimo para seguir em frente. Luciana diz que o admira, que gostaria de ter um pouco da alegria dele e da sua fé. Patrício a apoia para que continue tendo fé para encontrar o filho. Brígida observa Rodrigo tentando obrigar Clara a comer a comida congelada. Alexia chega na sala e surpreende o pai brigando com a mãe. Rodrigo pega a filha no colo, diz que não está acontecendo nada, que ela não vai precisar mais comer o que não gosta e a leva para o quarto. Brígida pergunta a Clara se já pode retirar a mesa. Furiosa, Clara chama a Brígida de estúpida. Brígida se diverte com tudo aquilo. Roselena se altera ao saber que Rodrigo quer fazer o exame de DNA para saber se o menino do orfanato é seu filho. Maximino diz a ela que as chances do menino ser filho de Rodrigo são altas. Apavorada, Roselena diz para si mesma que esse menino não pode aparecer em suas vidas. Chelo está convencido de que Mateu é de família rica e começa a suspeitar de que ele possa ser o filho perdido do Sr. Torreslanda. Mas logo Chelo volta atrás e diz que são coisas de sua cabeça. Rodrigo discute com Clara, diz que ela não tem capacidade para educar Alexia e a proíbe de voltar a maltratar a filha dele. Rodrigo diz que sabe até onde Clara pode chegar, mas com Alexia não vai permitir que ela faça mal. Roselena diz a Jana que foi atrás de Lorenzo e o ameaçou para que não se aproxime dela. Roselena diz a Jana que Lorenzo só quer saber do seu corpo, quer usá-la e depois descartá-la. No dia seguinte, Roselena vai até a empresa falar com Rodrigo para saber o que ele quer fazer para descobrir se o menino do orfanato é mesmo seu filho. Falsa, dissimulada, Roselena diz a Rodrigo que lhe dá muita emoção pela possibilidade desse menino ser filho dele. Rodrigo diz à mãe que não quer iludir nem dar falsas esperanças para Luciana, então vai esperar o resultado do exame. Patrício diz a Luciana que vai voltar para a capital, que já enfrentou os seus medos do passado e está disposto a voltar a caminhar. Luciana fica feliz com a determinação de Patrício. Oscar surpreende Constanza ao preparar um casamento surpresa para ela. Melissa e Aldo estão presentes. Rodrigo e Patrício conversam. Patrício diz ao irmão que vai voltar a caminhar porque tem que cumprir um compromisso em São Francisco do Alto e olha para Luciana. Melissa diz a Oscar que a determinação dele a encanta e o agradece por fazer a mãe dela feliz. Aldo também apoia o casamento da mãe e, finalmente, Oscar e ela se casam. Roselena diz a Clara que, naquele momento, Rodrigo deve estar no laboratório fazendo o exame de DNA e que, se realmente aquele menino for um Torreslanda, todo o esforço dela de desaparecer com aquela criança terá sido em vão. Brígida escuta tudo o que Roselena diz. Rodrigo e Paulo fazem o teste de DNA. Constanza, Oscar comemoram seu casamento com Melissa e Aldo. Aldo pergunta à irmã se ela já se apaixonou. Melissa fica sem graça e Aldo percebe a reação dela à sua pergunta. Jana se encontra com Lorenzo e eles não conseguem esconder mais o grande amor que sentem. Constanza chega ao salão de Nicole com Aldo. Vic fica surpresa ao vê-lo. Aldo convida Vic para jantarem naquela noite e ela aceita. Ao ficarem a sós, Constanza diz a Vic que há anos todos descobriram que ela tinha um caso com Maximino. Mas o passado é passado. Lorenzo e Jana combinam de se verem em uma cafeteria para conversarem sobre eles. Vic diz a Constanza que o Sr. Campos, amigo do pai dela, sempre está em contato com ela. Que eles se conheceram antes dela nascer e tinham uma grande amizade. Patrício chega em casa ao anoitecer. Matilde o recebe, conta que Jana desistiu do casamento com Boris e que Roselena está furiosa. Patrício comemora por sua irmã ter tomado a melhor decisão. Madalena diz a Luciana que imagina que no lugar dela ter se apaixonado por Rodrigo, tivesse se apaixonado por Patrício. Luciana diz para Madalena nem dizer isso, porque ela é apaixonada por Rodrigo, mas diz que a mãe tinha razão, porque o Patrício não a olha como amiga, mas como mulher. Roselena liga para Luciana, que fica surpresa ao escutar a voz dela. Maldosa, nojenta, ridícula, Roselena diz a Luciana que Rodrigo pediu para ela não dizer nada, mas ela morria de vontade de compartilhar aquela notícia com ela e conta que parece que Cláudio e Rodrigo encontraram o filho dela. Luciana fica chocada.